opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá, para você que nos acompanha, sou Andressa Calassi. Como digamos nós goianos, sextou com um bom debate aqui na Brasil Central e eu já peço a sua participação. Corre lá no nosso YouTube, se inscreva e participe, porque hoje o assunto é bombástico, fogo no parquinho, mais um tema quente para os nossos debatedores. Antes de apresentar os meninos dessa bancada, esquerda e direita, vou falar a pergunta do dia. Mobilização na Paulista, estratégia de Bolsonaro ou chamada à democracia? Então já peço a sua participação, vai no nosso YouTube e mande a sua opinião. Antes disso, confira os destaques de hoje. Políticos se manifestam sobre o protesto convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em que pretende se defender de acusações como a de tentativa de golpe de Estado. Dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado democrático de direito. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que vai ao evento. Vou estar do lado dele, vou dar o meu apoio a ele. Já a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz ser estarrecedor o gesto de Bolsonaro de convocar um ato em defesa da democracia. Os detalhes você confere na nossa pergunta do dia. Secretário de Políticas Penais do Ministério da Justiça sugere que falha nos protocolos de segurança de penitenciária federal no Rio Grande do Norte teria possibilitado a fuga de 2 presos, algo inédito em uma unidade de segurança máxima. E veja também, presidente Lula volta a criticar Israel durante viagem ao Egito. Não tem nenhuma explicação o comportamento do Israel, a pretexto de derrotar o Hamas, está matando mulheres e crianças. É isso aí, brigam as ideias e não as pessoas. Um debate de qualidade para que você de casa forme a sua própria opinião. E comigo, primeiramente, vou apresentar o advogado Guilherme Azambuja, de esquerda, participa também, integrante do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez ao TVC Debate. Muito obrigado, Andressa. Boa tarde também ao Vinícius, debatedor aqui hoje comigo. Boa tarde a todos vocês, telespectadores. E estamos aqui mais uma vez para contribuir, levando a todos vocês as notícias importantes da política em Goiás e no Brasil. E representando à direita, ele que você já conhece, polêmico, nosso doutor Vinícius Maciel, conservador. Bem-vindo mais uma vez, Vinícius. Olá, grande telespectador da TV Brasil Central. É uma honra mais uma vez estar aqui na sua presença, hoje presidindo o debate para a nossa ilustríssima jornalista Andressa, o meu debatedor, petista, advogado do partido Azambuja, e você, que com a sua audiência que nos honra, que nos engrandece, que nos deixa feliz de participar aqui com vocês mais uma vez. E agradecer ao nosso presidente Reginaldo, junto ao nosso governador do estado de Goiás, que assim como em outras oportunidades eu deixei bem claro, a direita considerada fascista, considerada não democrática, aquela que não quer o debate de ideias, que não quer a discussão de posições diferentes, é a que promove o debate democrático na TV pública. Você, pagador de impostos, contribui diariamente com o seu trabalho. Enquanto o PT, no governo federal, na riqueza palaciana egípcia, agora o caríssimo presidente está lá no Egito, até sumiram algumas pirâmides, não proporciona esse debate na TV pública que eles têm. Então vejam na prática, a TV Brasil Central, com o governador de direito, o nosso presidente da TV, propicia a democracia, enquanto a esquerda, a que se coloca como democrática, acima do bem e do mal, acima de todos, até acima de Jesus Cristo, não faz o mesmo. Então, essa é uma grande contradição que eu sempre vou frisar. Muito bem, vamos então com a nossa pergunta do dia, porque vai ser realizada em São Paulo no próximo dia 25 uma manifestação convocada nas redes sociais pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele afirmou que no evento vai se defender de acusações, entre elas a de promover um golpe de Estado. Vários políticos de esquerda e de direita já se manifestaram sobre esse evento. Confira na pergunta do dia.
A manifestação marcada por Jair Bolsonaro para o dia 25 de fevereiro está sendo estruturada pelo próprio ex-presidente e aliados mais próximos, como os filhos e o pastor evangélico Silas Malafaia. O evento tem como objetivo rebater as acusações de que Bolsonaro teria feito parte de um plano de golpe de Estado. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado democrático de direito. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discurso, uma fotografia. Apesar da relevância para a direita, o Partido Liberal não vai auxiliar na organização do evento. A informação foi confirmada pela assessoria do PL. A decisão ocorre após o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, ficar 3 dias preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele foi alvo da Operação Tempus Veritatis na semana passada. O não envolvimento do PL também tem base na ofensiva feita pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, contra o partido após as eleições de 2022. Na época, a legenda foi condenada a pagar mais de 22 milhões de reais por criticar as urnas e o sistema eleitoral. Por outro lado, Bolsonaro sugere que evitem atritos com Alexandre de Moraes. No vídeo em que convoca a população a ir ao protesto, o ex-mandatário pediu que seus apoiadores não levem cartazes contra pessoas específicas. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Bolsonaro vai contar com um aliado importante para viabilizar a manifestação. O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, confirmou que alugou um trio elétrico para um ato de apoio ao ex-presidente. Sendo uma das principais lideranças evangélicas do país, a participação do pastor é vista como um reforço da presença de Bolsonaro junto ao público evangélico. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro, confirmou presença no protesto. Sempre estive ao lado dele e sempre estarei ao lado dele. Então, dia 25, ele vai contar comigo, vou estar do lado dele, vou dar o meu apoio a ele, né? E acho que tem muita coisa aí para rolar embaixo da ponte. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, também deve comparecer ao evento. Já as senadoras Tereza Cristina e Damares Alves disseram que não vão participar por conta de compromissos já agendados para essa data. Nas redes sociais, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou ser estarrecedor que o ex-presidente Jair Bolsonaro queira convocar um ato em defesa da democracia. Na avaliação da deputada, Bolsonaro, abre aspas, nunca respeitou, fecha aspas, e tentou abolir o regime democrático em uma suposta tentativa fracassada de golpe de Estado. Gleisi Hoffmann afirmou ainda que nem o ex-presidente, nem a absurda convocação podem ser normalizados pela mídia, sob o risco de normalizar a mentira e o desrespeito à lei e às instituições. Diante desses argumentos, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Bolsonaro na Paulista, movimento democrático ou recado ao STF? E eu começo essa rodada com Vinícius Maciel. A pergunta, movimento democrático ou recado ao STF? Esse movimento programado por Jair Bolsonaro lá em São Paulo, doutor. Esse processo, eu sempre ressaltei e vou repetir que toda essa movimentação, principalmente no dia 8 de janeiro do ano passado, deveria ter sido iniciado a partir do momento quando o STF resgatou o Lula através de procedimentos combinados entre eles, o colocando de volta na política. Bolsonaro, naquele momento, com seus aliados, etc., deveriam ter se manifestado ali, porque ali foi verdadeiramente um golpe de Estado. Trouxeram um bandido condenado para a política e ele ainda diz que foi inocentado, que não foi. Por que Bolsonaro, penso eu, deixou de tomar alguma atitude naquela época? Porque ele achava que poderia, de alguma forma, ganhar. Mas
ainda quase ganhou por 2 milhões de votos e perdeu para si, por conta das coisas que ele entrou no meio, relacionado à pandemia e etc., que não era cabível a ele. Agora, relacionado a essa questão dessa manifestação, nós temos que observar o Alexandre de Moraes. Ele passou das contas, principalmente contra a Advocacia Nacional. Nessa última operação que teve, ele proibiu advogados comunicarem entre si. Nós temos um advogado chamado Marins, um criminalista famosíssimo, que atua há mais de 50 anos, inclusive atuou na época da Revolução, defendendo as pessoas que supostamente eram perseguidas, e hoje membro Prerrogativas, que é um grupo de esquerda de advogados, inclusive a última ministra do STJ saiu deste grupo ligado ao PT, etc., que disse que nunca na história do Brasil, nem mesmo na época da Revolução, que eles chamam de ditadura, houve cerceamento de comunicação entre advogados. Então, o que significa? Se despersonalizar essa movimentação que vai ter no dia 26, retirar a figura do Bolsonaro, colocar apenas como um detalhe, e sim na defesa do país, na defesa das instituições democráticas, na defesa do contraditório da ampla defesa, na defesa no sentido que o Supremo não tem que julgar isso, e sim um juiz comum, um juiz de direito, um juiz federal, não é? Porque o foro prerrogativo é um privilégio muito imoral que não deveria existir numa república. Assim eu acredito no êxito dessa manifestação. De outro lado, se focarmos na figura de Bolsonaro ou quem quer que seja, isso não é bom. E lembremos que na época da Lava Jato, na época do Mensalão, na época que o Lula estava preso, vários da turma dele ficaram acampados meses, por exemplo, na porta da cadeia de Curitiba, dizendo que ele era herói, fizeram diversas manifestações. Então, se eu pegar no ponto que o Bolsonaro é um golpista, etc., e que pessoas estão manifestando hoje, estão lá querendo defender, lembremos que na época do ladrão preso, a esquerda estava lá defendendo ele também. Advogado Guilherme Azambuja, Gui Azambuja, pode Gui chamar Azambuja, assim? isso. Então tá bom. Então, bom, eu quero realmente me opor de forma gritante a tudo que o Vinícius está dizendo aqui. Primeiro, Vinícius, não sumiu pirâmide nenhuma. O que sumiram foram os Rolex que foram dados pelo governo da Arábia para o governo brasileiro e o seu presidente mandou vender. E aí o pai do Mauro Cid, general, foi lá nos Estados Unidos e deu os dólares em mãos para o Bolsonaro dos relógios. Ele, assustado, mandou aquele Wassef correr lá nos Estados Unidos para recomprar o relógio. E severa interferência das apurações criminais. O ladrão aí não é o presidente Lula, com certeza. Agora, com relação a esse evento aí do dia 25, né? 25 de fevereiro, 25, na Paulista. Se não me engano. É claro que isso é uma tentativa óbvia de Jair Bolsonaro de interferir nas apurações criminais, tanto da Procuradoria-Geral da República, quanto do Supremo, quanto da Polícia Federal. Bolsonaro está em crise, está em pânico, disse que chorou o carnaval inteiro. 5 da manhã ele arregala o olho, achando que 6 horas a polícia vai entrar. E vai entrar em breve, vai levar ele preso mesmo, porque ele está com todas as características claras de violação do processo criminal. Ele está tentando interferir, pressionar. Ele quer colocar a gente lá na Paulista para tirar uma foto e falar, olha, se eu for preso vai ter aí uma confusão social. E não vai ter confusão nenhuma. O país não vai parar. Prender Bolsonaro hoje é fundamental para que a gente possa, sim, proteger a nossa democracia. Porque é incrível, Andressa, como é que o homem que tentou que atentou contra a democracia, que queria abolir o Estado de Direito, pode querer ele dizer que está defendendo esse mesmo Estado Democrático de Direitos. Isso é uma farsa, gente. É a mentira repetida 1000 vezes para tentar virar uma verdade. Essa retórica da direita é sempre a mesma. Lava Jato, Mensalão, não sei o quê. Tudo anulado. Tudo anulado porque é tudo perseguição jurídica contra o Partido dos Trabalhadores, a esquerda e o presidente Lula. E nós provamos isso, tanto que Lula é inocente desde o nascedouro. Não houve denúncias, as provas foram todas anuladas. Ou seja, não há condenação do presidente Lula. Este é o fato, se não na retórica da direita. Você tocou no assunto da questão da tentativa de golpe de Estado, inclusive é uma das perguntas dos nossos telespectadores, dos nossos internautas aqui no YouTube da TV Brasil Central. O Júlio Carvalho disse o seguinte: golpe sem armas, sem líder? Que golpe é esse? Acredito, dirigindo essa pergunta a você. Para dar golpe, não precisa ter arma. Líderes têm, é o Jair Bolsonaro, é o Braga Neto, é o general Heleno. A pressão, aquela pressão social que eles pretenderam fazer ali, era para gerar uma confusão e com aquilo, o Bolsonaro, de forma oportunista, tentar decretar um estado de sítio. Aí ele ia mandar para o Congresso Nacional, ia pressionar o Arthur Lira para tentar instalar um estado de sítio no Brasil, que é previsto na Constituição.
A tentativa dele foi essa, dolosa, maldosa, porque no fundo, como ele quis armar a população lá atrás, dizendo ele que era para defender o Brasil de uma ditadura no futuro, ele tentou dar sim um golpe de Estado. E isso é óbvio. Agora, Bolsonaro é igual, Andrés, aquele ladrãozinho mais ralé que tem. Na hora que é pego com a mão na massa, eu não vi, eu não sei de nada, eu não estava nem ali, passei sem querer. Por quê? Porque ele não tem a coragem de fazer os enfrentamentos e responder pelos seus próprios atos. Uma última pergunta antes de passar para o Vinícius Maciel, mas o ato em si, Guilherme, Guia Zambuja, na Paulista, não é um movimento democrático ou em hipótese nenhuma é democracia, é mesmo um recado ao STF? Nós não podemos falar que é um movimento democrático quando a intenção confessada é pressionar o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes. Obviamente que não é uma manifestação pela democracia, é uma manifestação personalíssima com relação ao Bolsonaro, porque ele está vendo que vai ser preso, passou aí o carnaval chorando e não sei se aguenta 3 meses na cadeia não, viu? Muito bem, Vinícius Maciel concorda, discorda, o movimento na Paulista não é democrático, é um momento ali de lavar roupa suja? Eu sempre cito que a esquerda, principalmente na figura do ladrão maior, no início Inácio Lula Ladrão da Silva, ela tem falha de memória, ela sofre até de Alzheimer. Porque vejam bem os senhores, no começo dos anos 2000, ainda quando o Lula era presidente, ele recebeu um relógio presente da marca Cartier, era então ou era ex-presidente da França, mas era o Jacques Chirac. E quando ele recebe esse presente, tem que se fazer uma distinção. Recebeu porque é presidente do Brasil ou recebeu porque era o Lula? Mas estava na condição de presidente do Brasil. Isso foi colocado à tona recentemente e a AGU hoje, presidida pelos petistas, disse que não constituía qualquer crime, etc. E nem apuraram sequer administrativamente a circunstância. Quanto ao relógio do Bolsonaro, recebeu também na mesma circunstância. Presidente ou é o Bolsonaro, recebeu porque é presidente ou por causa de que gosta dele. Porém, a esquerda coloca esse destaque, vocês vejam. Perceba, caro telespectador, e o dólar, mais uma general, vez, como é que faz? mais uma vez, não importa o que é feito, o que importa é de que lado que você está. Se você está à direita, é crime. Se você está à esquerda, não é crime. Isso é verdade, viu, não gente? é crime. A direita é crime. Não é crime. Ladrão de relógio não pode ser presidente do Percebam Brasil, bem, hein? Não claramente, o que o meu caríssimo debatedor coloca. E outra, repetir mais uma vez que o Lula Fala é inocente. de novo, eu quero ouvir de novo você falar que a direita é ladrão, a esquerda não é. Isso é de se cansar. Como eu disse recentemente, o vídeo filmou a traição. Deixou de acontecer porque a filmagem foi desautorizada? Não. Cadê o vídeo, Vinícius? Eu te desafiei outro dia. Cadê o vídeo? É só pegar os autos e fazer a análise. Inclusive, eu, essa semana, debatendo com 2 colegas minhas, esquerdistas e criminalistas. O Lula é ladrão ou não é? Ele falou, foi condenado. Porém, para chegar na prova não valeu. Então, ficou claro. Não parem de inventar. Parem de inventar. Lula foi condenado. Mas isso também. Parem de inventar. Parem de inventar. Inocente só um nunca minutinho aqui para eu fazer uma pergunta direta. Lula foi condenado ou não foi? Foi, abre aspas, um descondenado ou não? Não. Descondenado não. Nunca houve crime. Nunca houve crime. Lógico, ele é acima de Jesus Cristo. A partir do momento em que todas as provas foram anuladas, o processo é como se não tivesse nem começado. Misturou tudo. Não existe. Então o Lula é inocente desde o nascimento. Nunca foi inocente. Isso nunca foi falado, entendeu? Porque foi tudo anulado por ilegalidade. Olha, meu caro telespectador, objetivamente, o senhor entender. De toga nesse país. Vai ser caçado esse Sérgio Moro e vai preso também pelos crimes usando a toga que ele cometeu. Objetivamente, telespectador, para você considerar que não houve crime, a pessoa ser inocente, somente 2 circunstâncias no base do direito penal brasileiro. Inexistência do fato, negativa da autoria. Não houve nenhum nem outro caso do Lula, ok? Não houve. Então nunca foi inocente, nunca vai ser. Ele é ladrão, porém, como está no Brasil, assim como houve na Itália, na época das Operações Limpas, os tais bandidos viraram políticos novamente. Ladrão de relógio agora, é o Bolsonaro. Continuando. O presidente Lula, não há nenhuma denúncia contra ele após a adoção das provas. Esse papo está até não existe cansativo. fato. Esse papo está até cansativo. Eu tenho essa permissão para caro telespectador, para nem insistir nesse ponto, porque todo mundo sabe que ele é ladrão, esse negócio de ladrão, a gente até cansa. Ele tem que ficar falando que amarelo é amarelo, que verde é verde, que vai fazer sol depois das 6 da manhã, que vai anoitecer depois das 7 horas. Ainda assim, isso não fica claro para a esquerda, não é? Vou começar aqui uma próxima rodada, dessa vez com o Guia Zambuja. Gui, em um minutinho, vou pedir aqui até para o Azaf colocar o relógio na tela. Você falou que a esquerda tem sido, nos últimos anos, muito perseguida
juridicamente dizendo, né? Essa perseguição também não está sendo hoje vista também contra a direita, tendo em vista algumas acusações contra o ex-presidente Bolsonaro, que ainda não tiveram provas concretas. E agora eu quero a sua opinião como advogado. Existem provas hoje existem provas suficientes para colocar Bolsonaro atrás das grades? Existem. Hoje, sem uma condenação, ainda seria uma prisão preventiva. Qual é o que tem que haver para haver prisão preventiva? A tentativa de interferir nas apurações. Já há, esse próprio movimento da sexta-feira já caracteriza isso. Claro que não há uma perseguição jurídica contra o Bolsonaro. A prova é a própria reunião gravada outro dia, foi mostrada em cadeia nacional, onde o Bolsonaro está tratando do golpe. O general Heleno pega e fala assim: olha, nós vamos investigar a esquerda, vamos nos infiltrar. Bolsonaro mandou Heleno calar a boca. Fica calado, se quiser falar, fala comigo lá depois. Aquele Paulo Guedes lá, caladinho, amuado, quem cala consente. A Advocacia Geral da União na mesa, gente. E o advogado perguntou: tá sendo gravado, presidente? O medo dele era ser gravado. O medo dele não era atentar contra o Estado Democrático de Direito. Isso é a direita, isso é o Jair Bolsonaro. A prova é a própria boca do Bolsonaro, que fala o que quer e agora vai ser condenado e aí não quer aceitar a condenação. Dizer que é perseguição não é perseguição. Minha cara Andressa e caro telespectador. Um minutinho para o Vinícius Maciel, por favor. Azar, mais uma vez, condenação com processo. Enquanto o Lula é o nosso Senhor Jesus na terra, nosso Salvador, o outro é o demônio. Para prender uma pessoa sem o trânsito julgado, do qual eles defendiam eternamente, na época dos seus bandidos, principalmente no caríssimo ladrão, é inocente até depois de transitado em julgado. Agora, quanto ao Bolsonaro, antes mesmo de condenação, já deve ser preso. E se você analisa o 302 do CPP, que lá diz os requisitos da prisão preventiva, na minha perspectiva, nenhum deles estão presentes para prender. Se for preso, é prisão política. De outro lado, como o Alexandre de Moraes não observa as regras processuais, ele faz aquilo que ele quer, não é à toa que proibiu advogados comunicarem entre si, ele quer cansar o Bolsonaro frente à opinião pública. A partir do momento que ele identificar que ele está enfraquecido, aí sim pode haver algum tipo de prisão. De outro lado, ele não o fará. E lembro bem, por conta da própria esquerda que sempre defendeu o trânsito julgado. Condenado após o trânsito julgado. E vou mais além rememorando. A esquerda dizia na época que o ladrão estava preso, que só quem deveria dizer se era inocente ou não era o eleitor brasileiro. Então eu convido ao Parlamento Nacional a anistiar o Bolsonaro para com que na próxima eleição Lula e Bolsonaro se candidatem e vamos perceber, com a soberania do povo, em situações de busca de normalidade, quem é que vai ter razão ou não. O golpista é sem anistia. Bolsonaro não será anistiado pelo Congresso Nacional porque não tem a menor lógica jurídica isso. Outra coisa é o seguinte, pesquisa recente diz que 44% da população discorda, se não me engano 44%, discorda do Bolsonaro estar inelegível. É mais ou menos o número de votos que ele teve, é menos do que o número de votos que ele teve, porque ele teve 49% dos votos para presidente do Brasil e 46% ou 44% das pessoas hoje não concordam com isso. Ou seja, ele está inelegível por 3 processos, 3 fatos diferentes, 3 condenações diferentes e a possibilidade dele vir a ser candidato é totalmente nula, a não ser que ele continue insistindo em querer dar um golpe de Estado, né? Mas que também não é possível dessa cabeça insana desse mundo paralelo que esses bolsonaristas vivem. Mais uma vez a esquerda confunde você, telespectador. Fala, 44% hoje das pessoas entendem que ele deveria participar de eleição. Mas perceba bem, os 49% dos votos válidos que teve, não foi da população. Então nós temos que filtrar bem se esses 44% se refere à população ainda, ou de quem votou, não é? E lembremos bem, olha, a questão de votar no Lula, havia uma saudade por conta de um momento que houve lá no começo dos anos 2000, que não significa que ocorrerá novamente. Você vai no supermercado hoje, tá caro o arroz, quase R$40, as frutas acima de 10, verduras acima de 10, daqui a pouco o pobre vai comer o quê? Bolacha. O que vai acontecer com o pobre depois? Com essa dificuldade de vida, com esse carecimento de vida ocorrido justamente do governo do Lula, em situações sem pandemia. A guerra estabilizada na Ucrânia e essa inflação corroendo o bolso de você trabalhadora, de você trabalhador, de você mãe solteira, mãe de família, passando dificuldades financeiras por conta deste governo atual que só pensa em impostos, encarece a sua vida. É engraçado, né? Então, não terminei. Eu não terminei. Peraí, Zambujo. Olha, Zambujo, eu sou especialista. Eu sou especialista em interromper o debatedor aqui. 20 segundinhos e deixar o debatedor nesse. Eu tô segurando a minha onda para não fazer isso com o meu colega. Marca isso, 15 segundos. Marca por gentileza. Então você, telespectador, perceba bem. Aquela sua saudade
que você votou no Lula e o trouxe de novo à presidência da República se tornará em remorso por conta do que ele está fazendo com o trabalhador hoje, que é o quê? Arroz de R$40. O presidente Lula foi julgado pelo povo nas eleições. Ele venceu as eleições com a maioria dos votos da população brasileira. Portanto, esse fato já aconteceu. E a saudade, gente, era a saudade dos bons governos do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula e da presidenta Dilma, quando o dinheiro ia para a rua, em grandes obras, transformando a sociedade brasileira. As dificuldades inerentes à economia, elas são sempre temporárias. Ano passado, o presidente Lula pegou um país arrebentado, pagou precatório, ICMS de governador, deu aumento para os servidores públicos federais, que há muitos anos não tinham. Tudo isso impactou no orçamento, mas o presidente Lula, no ano passado, gradeou a terra, arou, adubou, molhou, e esse ano já estamos começando a colher, gente. Então, fiquem tranquilos que a economia vai voltar ao normal. E não se esqueça que na época de Bolsonaro também houve déficit de 200 e tantos bilhões de reais, e eu cheguei a pagar gasolina a R$8. Mas a pandemia, meu amigo, não omita. A pandemia, meu amigo, por favor. Nós estamos falando de uma situação de normalidade que ocorre hoje. E não daquele momento de pandemia, que é aquela coisa grave que acontecia por vocês da esquerda defendendo fechamento de tudo. Uma forma irracional, sem pensar em você, trabalhador de rua, você, pequeno comerciante, obrigado a não abrir a sua loja, obrigado a não abrir o seu pequeno comércio, obrigado a ficar sem dinheiro, passar dificuldade, ter a sua energia cortada, a sua água cortada, porque aqueles que se dizem protetor de você fizeram de tudo para que tudo fosse fechado. E não por acaso que as coisas transformaram naquilo que estava naquela época. Então, quando compararmos o que há hoje, por conta deste governo presidido por um ladrão, um governo amaldiçoado, com aquilo que houve na época de 2020. E um ponto que eu gostei agora, que o senhor me ajudou a rememorar. O senhor falou deixar que o povo julgue através do voto. Então eu convido você da esquerda, a você parlamentar federal que nos escuta, vamos anistiar o Bolsonaro. Olha que não sou bolsonarista. Vamos anistiar. Vamos permitir com que, na próxima eleição, o você, povo, seja soberano para julgar o Lula ou o Bolsonaro, colocando um ou outro na próxima presidência que nós teremos daqui 3 anos, não é isso? Com golpista é sem anistia, gente. Esquece esse assunto. Se para um ladrão tem anistia, por que não pode ter anistia com o tal do golpista? Vocês são uma máquina assim de informação, mas vou pedir licença para a gente agora colocar outro assunto aqui nessa rodada, porque a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu o afastamento do ministro Alexandre de Moraes da investigação que trata de uma suposta tentativa de golpe de Estado. A petição foi protocolada ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo trechos da decisão do ministro que autorizou a operação Tempus Veritatis, no último dia 8, ele foi monitorado pelo ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara. O objetivo seria garantir o cumprimento de uma ordem de prisão de Moraes em dezembro de 2022 para a execução de um suposto golpe para manter Bolsonaro na presidência. Os advogados do ex-presidente argumentam que Moraes seria, abre aspas, vítima central das supostas ações criminosas e que sua imparcialidade está vulnerável no caso. A defesa já solicitou ao STF a devolução do passaporte de Bolsonaro e o fim das restrições a conversas entre ex-presidente e Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Qual a sua opinião? Começa essa rodada com o doutor Vinícius Maciel. A defesa de Bolsonaro está pedindo, o impedimento de Moraes nessa ação de um suposto golpe. É válido esse pedido? Moraes já passou da conta com as últimas decisões, está ferindo o ornamento jurídico até então ou não? Está tudo certo? Antes desse ponto, deixemos o povo julgar o Bolsonaro e o Lula na próxima eleição. Para isso, devemos anistiar o presidente Bolsonaro, que ele possa candidatar na próxima eleição presidencial. E aí, então, veremos decidir quem será o vencedor. E o ponto, já que eles dizem que não há anistia para golpista, mas houve anistia para um ladrão. Então, nós temos que, sim, anistiar o tal golpista e deixemos que você, povo, na sua soberania popular, possa votar e escolher qual é o próximo presidente do Brasil. Quanto ao Alexandre de Moraes, da jurisprudência do Supremo, cabe ao próprio ministro entender que é ou não suspeito ou impedido no caso em questão, ou em qualquer outro processo. Aqui no Brasil se instaura um incidente, repassa o tribunal e desce, Brasil em primeiro grau, não é? Mas lá é diferente. Então caberá apenas ao
ao caríssimo Alexandre de Moraes, na sua sabedoria suprema, divina, magnífica, inclonável, egípcia, definir se ele sai ou não no processo. Eu, particularmente, penso que ele deveria se abster, para não contaminar, através da personalidade dele, eventual julgamento contrário ao Bolsonaro. Então, considerando que o Supremo é um só, que eles vão ter a mesma linha no plenário, seria mais razoável ele passar para outro e ter o mesmo julgamento como se estivesse na mão dele, do que ficar na mão dele. De modo que quem for criticar o julgamento, a sentença que houver, não terá este elemento para criticar eventual parcialidade do Supremo. Mas, pelo que tudo indica e o que mostra o comportamento do soberano Alexandre de Moraes, o nosso Deus Supremo, ele jamais terá esta atitude de humildade e repassar os autos para um de seus colegas lá na Suprema Corte. Passo essa pergunta para o Gui, corrigindo aqui uma fala que eu perguntei se as últimas decisões, as recentes decisões de Moraes, fere o ordenamento jurídico, na sua opinião. Por mais que você pertença ao Partido dos Trabalhadores, acredito que você vai agora dar uma opinião sincera como advogado. O Alexandre de Moraes não tem passado em uma linha do limite no poder jurídico? Olha, Andressa, eu vou falar para você como advogado que sou há 30 anos e eu vivo da advocacia, eu exerço a minha advocacia todos os dias. É claro que não há nenhuma ilegalidade nas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Nem quando proíbe advogados conversarem entre si, Excelência. Ele está com base e os na nossos lei, colegas, fazendo a persecução a criminal. Zambuja, e os nossos colegas típicos, que não podem falar entre si, o que o senhor tem a dizer? Com autoria comprovada de atos típicos. É certo? O quê? A última decisão do Moraes proibiu colegas nossos que atuam nos casos, nos autos, falarem entre si. Não, Isso a pergunta da Andressa é outra, é sobre as questões dos atos processuais. Não, é o processo. Tá, isso mas é certo então ou é o que eu correto? quero dizer, só um minuto. É certo ou é correto? Só um minuto. Só ele responder. Porque não é errado, o que eu quero certo dizer, ou é correto? só um pouquinho, prerrogativas de advogados é um outro assunto. O que eu não quero saia dizer é pela o seguinte, tangente, meu o nome. próprio Responda, Código de Processo Penal, o Vinícius falou aqui, que o juiz é que decide sozinho. Não é assim. Porque o juiz, se ele não se declara suspeito, a parte pode recorrer. Não, e o tribunal pode reformar. Não é e isso, diferente, cabe a ele o próprio Código de Processo Penal é desse jeito afasta a possibilidade de impedimento de qualquer juiz que seja ameaçado no curso do processo, tanto do processo quanto do inquérito. Portanto, é a lei. O Código de Processo Penal diz que não há impedimento. Aliás, Andressa, esse assunto é superado. O Supremo Tribunal Federal do Brasil já julgou esse assunto anteriormente. Então, e declarou que o ministro Alexandre de Moraes será o relator de todos os processos que tratem daí dessas questões todas de golpe, enfim, tudo mais. Portanto, as fake news, aquele inquérito dos fake news, tudo isso. Alexandre de Moraes é legitimamente o ministro que vai tocar esses processos. É claro, Vinícius, te respondendo agora, eu como advogado há 30 anos, também acho incabível que uma ordem judicial proíba eu, advogado do Lula, de conversar com o advogado do Bolsonaro, por exemplo. Entre nós não somos parte, nós somos advogados, Ambos nós dois somos advogados. Portanto, eu concordo que nesse aspecto não é realmente uma coisa correta, porque viola as prerrogativas do advogado. Então, nesse aspecto, nós temos lá, a OAB já se manifestou, o advogado Marinho, se não me engano, também já interviu, e isso aí vai se resolver, isso aí vai ser revisto, e os advogados vão poder exercer normalmente o seu mistério. Agora, o fato concreto é que não há nenhuma ilegalidade nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, bem como não haverá quando ele decretar a prisão do Bolsonaro. Concorda? Está tudo legal, doutor Vinícius? Na advocacia, nós temos primeiro, segundo grau, temos o STJ, caso de uniformização da lei federal, e o Supremo para questões constitucionais. O que acontece? Quando mudam-se as pessoas do meio do caminho, podem mudar entendimentos. Então, a estratégia da advocacia boa, de qualidade, é o quê? Se hoje você está perdendo alguma coisa, ainda assim você tem que sustentar na petição para com que isso sempre seja tratado. Porque vai que um dia seja revisto e você já pediu e vão atender o seu pedido. Enquanto se você não fala, não haverá como solucionar isso. A questão do processo do Alexandre de Moraes já começou errado. Quando ele foi escolhido para ser o relator, ele vítima, acusador e juiz na mesma figura. Então, todos esses argumentos têm que ser sempre arguídos e sustentados, seja por escrito, seja oralmente, nos autos, porque, como eu citei, pode acontecer que no futuro, um outro governo, outros ministros, venham a entender que aquilo que é feito hoje foi ilegal e venha a ser anulado. Do mesmo modo que aconteceu no companheiro Lula ladrão, tá? E outro ponto,
a respeito do ministro do Supremo se declarar suspeito ou impedido para atuar no caso. Diz o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, que você recorre, vai para o tribunal, decide e aí fica resolvido. Entretanto, por incrível que pareça para você, mas para mim é normal, no Supremo não é assim. Jurisprudência consolidada. A decisão cabe soberanamente ao respectivo relator, não ao pleno. Isto foi uma maneira política deles não se desgastarem entre si, correto? Então não adianta. Se o indivíduo manter, recorreu para pleno, eles vão ainda assim manter o que o indivíduo decidiu em respeito à cordialidade entre eles. Então não adianta recorrer. Bom, é óbvio que eu vou repetir aqui, o Código de Processo Penal afasta qualquer suspeição ou impedimento, tanto do juiz quanto do Ministério Público, até para oferecer a denúncia, se ele participou do inquérito das apurações. Portanto, não há impedimento nenhum, é lei. Lei é lei. Então, vamos cumprir a lei. Olha, vamos agora aqui para as participações dos nossos telespectadores e também internautas. A Lindaura Fernandes, lá no nosso canal do YouTube, disse o seguinte: o presidente Lula está gastando o seu e o meu dinheiro. Está tudo certo. 4 anos vai passar e volta outros para nos representar. E também, subindo aqui, o Célio Félix. Eu estou muito feliz com o meu presidente Lula. Parabéns, concordando aqui com o nosso debatedor. Não deve comer arroz, né, Andressa? Mande pra gente, posso mandar essa pergunta para ele? Pergunta para ele se você está comendo arroz de R$40. Fazendo a pergunta aqui do nosso debatedor, o Vinícius Maciel, para o Célio Félix, se você está comendo o arroz de R$40. E o Júlio Carvalho, fazendo agora uma crítica às falas do Guia Zambuja, nunca vi isso, o cara deturpou todo o processo acusatório. Deturpei nada, cara, você está totalmente enganado. Ô Célio, fica tranquilo, viu? Essa pergunta do Vinícius nada mais é do que uma chacota, uma brincadeira. Vamos firme que o governo está indo muito bem. E se Deus quiser, na vontade do voto do povo, vamos governar por muitos e muitos anos no nosso país. E mais participações aqui, ó. A Rosiane Araújo diz o seguinte: sou nordestina e aqui é 100% Bolsonaro. Não suporto injustiça. Ele é muito perseguido e tem algo de bom nele. Ó, você falou que a esquerda é perseguida, já para a Rosiane, o Bolsonaro também está sendo perseguido. A minha família também é do Nordeste, é piauiense, lá todo mundo é Lula. Vamos rodar aqui a nossa roda de assuntos, porque o presidente Lula voltou a criticar Israel, agora diante do presidente do Egito. A declaração foi feita durante a entrevista no Palácio Presidencial de Heliópolis, no Cairo. Vamos acompanhar um trecho da fala do presidente Lula. O Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas. E nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista. Mas não tem nenhuma explicação o comportamento do Israel, a pretexto de derrotar o Hamas, está matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra, sabe? Porque eu tenho conhecimento. Defendendo o atentado. Começa essa rodada com Guia Zambuja. Lula mais uma vez criticou Israel. Você concorda, mantém o posicionamento do presidente Lula nessa guerra de Israel contra Hamas, Hamas contra Israel? Quem está certo nessa história, quem não está? Teve mesmo o direito ali de se defender, que Israel foi atacado primeiro. Qual a sua opinião? Bom, é claro que o fato de ter sido jogada uma bomba lá em Israel foi um ato de terror, óbvio. Agora, o problema é outro, o problema é a proporção a violência da reação que Israel teve. Morreram mais, se não me engano, mais de 20 mil pessoas já estão mortas do lado da faixa de Gaza ou mais. Isso aí é um genocídio, ele está tentando dizimar um povo e isso não pode acontecer. Aí bolsonarista aqui no Brasil está pegando isso como um mote de discussão, se dizem conservadores. Mas se eles soubessem que lá em Israel o aborto é amplamente permitido, lá a mulher pode abortar só porque é menor de idade. Se eles soubessem que lá em Israel você pode plantar maconha para consumo pessoal na sua casa. Se eles soubessem que lá em Israel não tem um casamento gay, mas a Suprema Corte de Israel, ela homologa o casamento gay feito em outro país para que os seus cidadãos possam ter acesso a questões patrimoniais das relações civis. Portanto, se esses conservadores soubessem disso, eles simplesmente não iam defender esse genocida desse Netanyahu, que está dizimando
dizimando uma população de forma injusta, arbitrária e excessiva. É igual você matar uma pessoa com um tiro na cabeça e 10 tiros na cabeça. Só porque deu 10 tiros, a pessoa já morre, a sua pena vai ser maior. Ele matou milhares e milhares de pessoas e continua matando todos os dias. É um genocida, tem que ir preso. E Hamas é terrorismo ou não? Esse Netanyahu tem que ir preso. Você sabe que o Hamas é representativo da população da faixa de Gaza. Isso, eles governam a faixa de Gaza. São terroristas ou não? Claro que não. Então nem precisa claro continuar que não na são resposta. Hamas não é terrorista, mas também não praticou genocídio mas contra Israel. Não são terroristas? Não, genocídio? Não são terroristas? Não também configura genocídio. Mas claro que não. Genocídio é você André, matar me permitir milhares. a palavra. O genocídio é você tentar, é tipo aconteceu na pandemia. Lembra? Genocídio é tipo aquilo lá. O Tribunal Superior Eleitoral disse que podia chamar o Bolsonaro de genocida quando ele for lá reclamar no Tribunal Superior Eleitoral. Genocídio é quando morrem milhares de pessoas por culpa sua. Ali no caso, por não ter comprado vacina na hora certa, por ter incentivado as pessoas a irem pra rua. Genocida. O Netanyahu tá matando as pessoas a bomba, no excesso de autodefesa, o que também caracteriza genocídio. Vai ser julgado, ele vai ser preso antes lá em Israel, que ele tá todo enrolado. Só não pegaram ele ainda por causa da guerra. Mas ele vai responder no Tribunal Penal e vai em cana também. A sua opinião, palavra com Vinícius Maciel, 1 minutinho. O povo cristão, o povo judaico, a Bíblia cristã, o nosso norte como democracia, como pessoas, como seres humanos, como maridos, como esposas, como filhos, como empresários, como trabalhadores. A nossa palavra de fé diz lá, ai daquele que amaldiçoar o povo de Israel, ai daquele que amaldiçoar o Israel. Então, ai da esquerda, é anticristã, antissemita, defensora do aborto, tudo que é coisa ruim que a nossa democracia ocidental cristã conquistou para o mundo. Gente, Israel, ai da direita que não sabe o senhor o que defende Hamas, então, por favor, continue calado. Continue calado. Continue calado. Continue calado. Sabe que eles são judaicos. Continue eles calado, que o senhor Torá. representa o terrorismo aqui, agora, na TBC Brasil Central. Não se estivéssemos em plena guerra, o senhor de estaria a favor do Hamas. Vocês sabiam disso? Continuando, vem me dizer que são cristãos. Caras são judaicos. Eu já falei uma vez, eu vou repetir. Eu estou segurando a minha onda para respeitar o debatedor, porém, isso aí que dá, ó. Está insistindo para com que eu vista minha outra camisa. Só que eu estou tentando não vestir. Eu estou tentando não vestir. Tentando não vestir. Vou continuar. Gui, numa boa. Cara, pelo amor de Deus, eles não são cristãos. Segura a sua onda aí, deixa eu falar a minha parte aqui, que eu não estou querendo. Você está fazendo uma fake news. Eu estou aguardando você dar seu argumento, etc., respeitando a sua contraditória. Então, segura a sua onda, deixa eu terminar minha fala. Deixa eu falar minha fala. Deixa eu falar minha fala. Vou te dar aqui um lencinho. Eu dou um segundinho e volto. Eu não fico te interrompendo, não. Não, 30 segundos não, porque me segurou já uns 3 minutos. Me segurou 3 minutos. Estão trazendo aqui novamente o que eu estava dizendo para vocês. O Hamas, ele deu um golpe de Estado para instalar atualmente. Ele pega os mantimentos e fica para ele e sequestra a população. O dinheiro que chega de doação do mundo, ele faz mísseis. Agora, recentemente, identificou vários integrantes da ONU, junto do governo do Hamas, Inglaterra, Japão, Austrália, diversos países cortaram a emissão de dinheiro e, de outro lado, o Lula disse que vai mandar. Então, percebam o lado do Lula. No caso em questão do problema que houve, Israel, que é a última barreira para a barbárie, enquanto lá na terra governada pelo Hamas, mulher nem pode ser mulher, entraram lá no dia 7 de outubro, estupraram mulheres, estupraram idosas, pegaram o neném, colocaram dentro do micro-ondas e ligaram o micro-ondas. Olha que coisa horrorosa. Tem vídeo. O defensor do terrorismo, obviamente, não se segura. Não se segura, não se segura. Defensor do Hamas, meu caríssimo terrorista, segura sua bola. Continuando, eu estava dizendo, houve todas as atrocidades, pegaram grávidas, rasgaram, mataram uma série de crianças e Israel soberanamente atacou e focou no Hamas. Encontrou-se base do Hamas embaixo de hospitais, embaixo de escolas, dentro de escolas. Isso está tudo tomado na internet, você pode ver claramente. E você perceba outra coisa interessante. Quando o senhor vai assistir jornais, digam que o Ministério da Saúde do Hamas informa. Qual é a legitimidade desse grupo terrorista em informar alguma coisa? Nenhuma. Então Israel tem que destruir o Hamas, aniquilar todos os terroristas. Infelizmente, o Hamas pega crianças, pega idosos, pega mulheres e coloca na frente dos seus canhões, que são covardes. E além do que, nem se vestem como militares, ficam como civis para disfarçarem no meio daquelas pessoas que estão lá pobres. Então nós, como democracia, como um povo que preza pelos valores democráticos, pela discussão, temos que nos unir e retirar aquele governo sanguinário, destruidor, desrespeitador, estuprador de mulheres, e para que possamos
com que o povo palestino, de forma soberana, tenha um outro governo naquele local, trazendo liberdade para aquele povo, trazendo prosperidade para aquele povo, trazendo emprego para aquele povo e fazendo ainda mais com que aquelas mulheres sejam respeitadas como mulheres e não hoje subjugadas como se nada fossem. E vejam a contradição da esquerda, Pra finalizar, que doutor. diz que essas pessoas ainda são democráticas e que não são terroristas. Concluindo, a esquerda é a representação do mal na Terra. Antes de passar a palavra para você, Gui, eu tinha até te perguntado a sua opinião se Hamas também não tivesse praticado genocídio. No sentido literal da palavra, eu até pesquisei aqui para a gente ter compromisso com o nosso telespectador, diz que genocídio é o extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade. Aí vem a minha pergunta como jornalista. Hamas também não fez um extermínio deliberado e de modo parcial no início da guerra, no dia 7 de outubro, contra Israel? Isso também, então, segundo o dicionário, seria um genocídio? Segundo o dicionário, se você interpretar direito a palavra, você vê bem que genocídio é você tentar aniquilar parcial ou totalmente uma população, ou seja, milhares de pessoas. Não é o caso da bomba, acho que não chegou a... morreram 2.000 pessoas, é muita gente, claro, mas não caracteriza um genocídio. Agora, gente, uma coisa fundamental é que essa questão desses vídeos que o Vinícius falou aí agora, já ficou mais do que desmentido pelo mundo inteiro, que esses vídeos eram fake news, que aquilo lá não estava acontecendo na faixa de Gaza. Então não ouço essas fake news, essas mentiras que ficam deturpando o raciocínio das pessoas. Isso está dando cadeia no Brasil. Fake news está dando cadeia aqui no Brasil. Agora, outra coisa, vi me dizer que o israelense é cristão. É uma ignorância enorme. Ele não sabe que o israelense é judaico, que ele segue o Torá. Ele não sabe que eles não consideram Jesus Cristo, falei isso que horas, o Filho de telespectador. Deus, que veio para a Terra para nos salvar. Eles não acham isso, eles não aceitam isso. Cristãos somos nós brasileiros, cristãos somos nós que defendemos as pessoas e somos nós também que governamos o país. O senhor está defendendo a perseguição ao povo judeu? Está defendendo a perseguição ao bem povo pras judeu? pessoas. O senhor está defendendo a perseguição ao povo judeu? Não é questão de defender perseguição ao judeu. O senhor A questão é odeia que o povo você judeu? disse O que eles senhor são odeia? cristãos. Não falei isso. Isso O senhor odeia o povo ignorância. judeu? Não odeio ninguém. Odeia o povo judeu? Eu não odeio ninguém. Ninguém, Israel é terrorista? Ninguém. Cara, tá agindo como terrorista. Olha que incrível. Tá agindo Israel como é terrorista terrorista. enquanto o Hamas não é terrorista. Não. É um ponto que eu vou dizer uma coisa para você, Joga bomba lá no telespectador. terrorismo. Haja paciência para aguentar a argumentação do meu caro O Vinícius querido hoje tá esquerdista. nervoso, hein? Haja paciência. Eu vou dizer uma coisa para vocês, do fundo do meu coração. Eu estou me segurando aqui, para não vestir minha outra camiseta e fazer conforme vocês sabem que eu faço. A camiseta do PT. Sabem como é que eu Você é bolsonarista? Vocês sabem. Vinícius? Vocês sabem muitas vezes que eu deixei indivíduo aqui quase estourando de nervoso. Você é de bolsonarista? vermelho. Estou me segurando. Você é bolsonarista? Nunca fui, não sou e nunca serei. Porque ele é um louco, né? Não. É porque eu defendo ideias e não pessoas. Já vocês Tá vendo? defendem Ele o Lula. não é bolsonarista. Vocês defendem o Lula. O dia que o Lula morrer, que pela conta da lógica da natureza Mais de não 100 tá anos. tarde, não Não, tá vai tarde, durar muito. os senhores estão enrolados. Não. Porque o Boulos, outro criminoso, não tem nenhuma condição de chegar perto do que o Lula chegou na Boulos construção vai política. ser prefeito Vocês de São estão Paulo enrolados. agora. E Vocês nós estão temos o Luiz enrolados. Haddad, Fernando Haddad também. Não, eu espero E que com seja para certeza, acabar com São Paulo. Também poderá vir um dia presidente do que Brasil seja. depois que o Lula for reeleito, é claro, né? Para finalizar essa rodada envolvendo a guerra entre Israel e Hamas, vou começar primeiro aqui com o Vinícius Maciel apenas em duas palavras. Se ele me permitir responder. Somente em duas palavras. Israel, terrorista ou vítima? Israel é uma democracia legítima, onde a mulher pode votar, pode ser mulher, tem a maconha, tem o aborto, direito de Duas voto. palavras. Não, se você quiser andar armado, anda, quiser não agora, né, porque depois não permitiram. Então, é uma democracia, a última barreira contra a barbárie que está do outro lado da fronteira. E Hamas é terrorista, destrói todos os valores que nós temos hoje no nosso mundo ocidental, não se preocupa com nada, a não ser o que eles querem. E lá a população, o povo palestino, é subjugado, é escravizado, passa fome, passa dificuldade. Obrigada, Lembremos, os doutor. empregos estão em Israel. O povo de Palestina tem que fazer para trabalhar e volta na fronteira. Então, se queremos verdadeiramente paz daquele povo, queremos verdadeiramente Palestina livre, ela se passa pela retirada do Hamas, a instauração de um governo de transição e com eleições plenas e livres para com que o povo da Palestina soberanamente possa escolher os seus eleitos. De outro lado, defender Hamas, como a esquerda maldita o faz, Rapidinho, doutor, é finalizar. defender o caos, a tragédia, a dor, o sofrimento, o sangue, a escravidão e a permanência das mulheres como se nada fossem. Porque isso significa o Hamas.
Guia Zambuja, em uma palavra, duas, né? Na verdade, em duas palavras. Israel, vítima ou terrorista? Não, Israel está agindo como um Estado genocida e terrorista. Agora, o Vinícius... E Hamas, terrorista? Democrático. O Hamas governa a faixa de Gaza. Uma coisa importante que vocês têm que saber é o seguinte, o Vinícius nos citou um negócio aí. A comida e a água rapidinho, que entram doutor, dentro do território de Gaza... peço desculpa, mas o senhor não respondeu ainda a pergunta. Sabemos que Israel está governando, ou Hamas, desculpa, está no momento ali governando Gaza, né? Nós sabemos Não disso. É terrorista. Não, para você não é um terrorista de forma alguma. Eu vou tomar uma água aqui para espectadores. Não é, ele é representativo então, da população da faixa de Gaza. Representa principalmente as mulheres Israel lá em proíbe de entrar água e comida em Israel e na faixa de Gaza. Eles mantêm aquelas pessoas lá no espaço mínimo de 13 quilômetros. O gay pode ser gay lá na Palestina. Sem comida e sem água. É isso botar que Israel a bandeirinha, para depois vir fazer passeata. O Hamas é que é bar gay, todos. Não é verdade. Toda essa convivência. Mulher pode ser mulher com Hamas, gay pode ser gay, não é? Afinal de contas, eu te pergunto, um gay transexual, não é? Que nós temos aqui, democraticamente, e são pessoas que têm que ser respeitadas e assistidas. Ele pode ser gay lá no Hamas e andar com a bandeira do arco-íris? Pode? Gente, pode? Pode. As pode? manifestações... Onde que pode isso? As manifestações não, sobre a sexualidade das pessoas é impossível me perdoe, ser tratada telespectador, dessa me forma. perdoe, Ou me vocês perdoe. acham mesmo que não Me existem perdoe. palestinos que sejam homossexuais. Me perdoe. Portanto, isso é uma retórica demais. da maldade. É demais. É a retórica do ódio para ficar perseguindo, inclusive, limpar meu rosto aqui, porque eu fiquei até esquentei o corpo com essa afirmação. Você hoje está nervoso. Vou dizer, mesmo, hein? não, sabe por que eu estou nervoso? Porque eu tenho muito amigo gay, muito mesmo, muito de direita, de esquerda, sabe? E tem muitos que são perseguidos de uma certa forma ou de outra, sofrem preconceito. Não, sofrem preconceito. E eles têm que ter os direitos deles. Principalmente, claro. E mulheres também. Mulher poder dirigir, poder votar, poder andar na rua, né? Ter sua liberdade. Só que lá, os cristãos, outras religiões têm no mesmo local, só que lá no Hamas, se o indivíduo falar que é gay, ele é, eu vou dizer a coisa pior, bota fogo nele, joga do apartamento. Imagina botar a bandeira, né? A mulher não pode fazer nada também. E ele está dizendo que é democracia, que é representativo. Gente, é incrível. E não se esqueça que o Bolsonaro disse tem coragem de falar isso. Quando teve uma fraquejada. Que coragem. Conta coragem. Conta coragem. Isso o Bolsonaro pode fazer. Isso não, respeita a mulher? Rapidinho. Não vou falar que eu estou indignado. Não, eu estou mais do que isso. Eu vou falar para vocês. Eu vou usar esse lenço aqui porque eu estou tão nervoso aqui. Porque é de se indignar falar isso. Indignar. Quem é misógino? Bolsonaro? E o Hamas é o quê? Não, falando de Bolsonaro. Não, quer saber de Bolsonaro? O Hamas é o quê? O Hamas é o quê, meu amigo? O Hamas é o quê? O Hamas apoia as mulheres? O que o Hamas é? O Hamas é misógino? O Hamas é misógino? O Hamas é misógino? O Hamas é misógino? O Hamas é o quê, meu caro? O que o Hamas é? O Hamas defende as mulheres? O Hamas defende as mulheres? Vinícius, defende? Não, eu vou ficar descontrolado. Deixa o Vinícius respirar. Eu vou pedir para cortar o microfone. Eu tenho que ficar descontrolado que o indivíduo defender uma coisa dessa, gente. Vamos lá. Aqui, se bota o Hamas aqui, então vou poder matar gay. Você está defendendo genocida. Vou poder matar mulher. Você está defendendo vou poder pegar ali agora, quando tiver à noite, os transexuais que então infelizmente pode matar 30 têm seus corpos, vão poder matar. Palestinos. É o que você defende. Então para você está defendendo matar 30 mil palestinos. Por você, na sua ideia, Andressa não estava aqui não. Rapidinho. Não estava aqui não, porque é uma mulher que estava presidindo um programa. Isso tem lá no Hamas? Não tem. Para. Dar mais informações e ter compromisso e respeito também com os nossos telespectadores. Peço aos rapazes aqui para darem uma segurada. Eu sei que vocês são uma máquina de informação, mas vamos lá. O Instituto Paraná, mudando agora de assunto, divulgou um levantamento que aponta que quase a metade do Brasil discorda da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que tornou Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Segundo a pesquisa encomendada pelo PL, 44,7% dos entrevistados concordaram com a decisão da Corte, enquanto 48,4% discordaram e 6,9% não opinaram. Entre os homens que participaram da pesquisa, 38,5% concordam com a inelegibilidade de Bolsonaro e 55,7% discordam. Já entre as mulheres, 50,2% disseram concordar e 41,9% discordaram. 2.026 eleitores
foram ouvidos em 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 24 e 28 de janeiro. Teve quase um empate aí, né? Se a gente analisar de forma técnica, né? De 44 para 48, pouca diferença, discordando e também concordando com o fato de Bolsonaro inelegível por 8 anos. Começa a rodada com Guia Zambuja. Já tratamos disso aqui no início do programa, né? É claro que percebe-se bem que a pesquisa mostra que, inclusive, são menos pessoas, percentualmente falando, do que o número de votos que Bolsonaro teve para presidente do Brasil, que foi 49,01% dos votos. Então, isso mostra bem que ele está perdendo a popularidade. Então, toda essa agressividade, essa forma de lidar, destratando a esquerda e maltratando as pessoas, está levando a esse caminho aí. A popularidade dele está indo ralo abaixo. Doutor Vinícius, 15 segundinhos para a gente mudar. Vejam bem, eu falei antes, falar agora. Mais uma vez, ele tenta enganar. A pesquisa foi feita na população brasileira, o que não significa que foi feita sobre as pessoas que votaram no último pleito. 26 estados. Eu não votei para ninguém, eu anulei meu voto. Anulei. E eu sou a favor com que ele venha lá e candidate com Lula. Porque nós temos de um lado ele o golpista e o outro o ladrão, e você, povo, poderá julgar, através do seu voto, quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Então perceba bem, esses 44%, repito, não significa que foi quem votou. Tem muita gente que não votou. Então, dá para entender que a quantidade de pessoas que apoiam e dizem que está errado o que estão fazendo com ele é muito maior do que as pessoas que votaram nele. Então, você político, você sociedade civil, vamos anistiar o Bolsonaro através de uma lei no parlamento brasileiro para com que ele, soberanamente, através do voto, ou companheiro ladrão, possam ser um ou outro escolhido para presidir o Brasil na próxima eleição. Mais é uma assim vez... que eu defendo, é assim que eu penso. A soberania do voto, que o povo julgue o Bolsonaro, não um juiz. Mais uma notícia aqui pra gente, a maioria dos brasileiros, 73,4%, desconhece as conquistas do terceiro governo Lula, segundo revela o levantamento do Paraná Pesquisas. A pesquisa destaca uma lacuna significativa no conhecimento público sobre as iniciativas positivas do atual presidente. Entre os 26,6% que reconhecem as ações do governo, se destacam os investimentos no Bolsa Família, na educação pública e nos programas de moradia e habitação popular. No entanto, uma parcela considerável, 41,1%, critica o governo por erros como aumento de impostos, alegados envolvimentos em corrupção e gastos excessivos com viagens. O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 2.026 eleitores de 164 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. Começa essa rodada com Vinícius Maciel. Concorda com essas pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa? Governo Lula está deixando a desejar? Se você for agora no supermercado, verduras e legumes, você não vai comprar por menos de R$10 o quilo. Qualquer das coisas que você for procurar. Se você for comprar arroz, a R$40. A tão famosa picanha vai estourar de preço nos próximos meses. Nos próximos 2. A carne em geral. A soja e o milho vão no mesmo caminho. Rapidinho, a gasolina já está cara. O diesel também. Vai vir a energia, vai vir a água. Então, toda aquela sua paixão, o seu amor ter votado no Lula há um ano, infelizmente se transformaram em remorso. Eu não queria que isso ocorresse. Eu queria que estivesse tudo barato. Eu estou no mesmo avião que vocês estão, que a esquerda está. Então, quero que esse país prospere, que tenha sucesso, principalmente as pessoas mais pobres, os favorecidos, os marginalizados, não é? As pessoas socialmente atingidas. Porém, não é o que se vê. Infelizmente, o cenário é triste. Você hoje no supermercado, com R$200, você leva 2 sacolas. E lembra, nós não estamos numa pandemia, não tem comércio fechado, a guerra na Ucrânia está estabilizada. Vai dar. E ainda assim, o cenário não é bom. Então, o que significa? O governo do Lula é tragédia, é tristeza, é miséria, é mentira. E quem amaldiçoa o povo de Israel, já é amaldiçoado. Então, governo Lula, governo do Partido dos Trabalhadores, é a alegria, é a pujança, é a economia forte, gente.
Uma coisa importante, o Instituto FSB, um dos mais respeitados do Brasil, anteontem, soltou seus dados com relação à aprovação do presidente Lula, que chegou a 66%. Ou seja, se o presidente tem todo esse alto índice de aceitação popular, entre bom, regular e ótimo, que deu 66%, é óbvio que as políticas públicas do PT, do Partido dos Trabalhadores, do governo do presidente Lula, estão sim sendo levadas até as pessoas que têm conhecimento de todo o bem que está acontecendo na vida delas. Antes de encerrar, uma notícia que acabou de chegar aqui de última hora no Estadão: Caiado confirma ida ao ato de Bolsonaro. Ele quer falar ao Brasil e eu estarei ao seu lado. Fala do nosso governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês, um debate de excelente qualidade. Obrigada, Vinícius Maciel. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo e repito o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, nosso presidente Reginaldo, você, Andressa, está uma honra aqui com você. E lembra, a democracia se faz no TV Brasil Central, porque aqui tem esse debate entre direita e a turma que defende o terrorismo. Enquanto lá na TV pública deles não há esse debate. Eu quero só agradecer, há gente, pró-Hamas vocês, e lobby boa Hamas. tarde, Andressa, boa tarde Obrigada, ao Vinícius, e espero ter contribuído para levar vocês as grandes notícias de Goiás e do Brasil. E eu agradeço a sua companhia, internautas e telespectadores, e um debate para que você de casa forme a sua própria opinião. Até a próxima.